Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho deste dia. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, há dois temas centrais no Evangelho de hoje: a figueira estéril e o templo estéril. O Evangelho nos faz refletir sobre os frutos que estamos produzindo como discípulos de Jesus. São Marcos apresenta dois sinais para expressar a aridez e a esterilidade da religiosidade do povo de Israel. A figueira, que não tinha fruto quando Jesus sentiu fome, e a expulsão dos vendedores do templo, que expressa a destruição dos ritos vazios e materialistas do culto judaico. Ambos os sinais evidenciam a fé sem obras, que é uma fé sem frutos, estéril. A figueira representa um povo que não produz frutos, o povo de Israel. Tinha rituais, mas não tinha comunhão com Deus. Tinha inúmeros sacerdotes, mas não eram homens de Deus. A folhagem representa a grandiosidade arquitetônica do templo. A árvore era frondosa, mas sem frutos. Quem olhava de perto não encontrava frutos. Tinha pompa, mas não tinha vida. Jesus não se satisfaz com folhas, ele quer frutos. Ele não se satisfaz com a aparência, ele quer vida, pois a fé sem obras é morta. As pessoas podem até achar de longe que somos pessoas piedosas, mas quando elas começarem a conviver conosco, a se aproximarem de nós,
não querem enxergar apenas folhas, mas frutos. E o que somos, meus irmãos e irmãs? Uma árvore frondosa com folhas sem frutos, ou somos árvores com folhas e frutos? Onde não há relacionamento horizontal, não existe relação vertical. Ou seja, onde não há amor ao irmão, também não existe o amor a Deus. No Evangelho de hoje, Jesus é muito crítico sobre como o templo em Jerusalém estava sendo administrado. Jesus cita uma profecia do profeta Isaías. O templo deveria ser uma casa de oração para todas as nações, não apenas para os judeus. De fato, havia uma seção especial do templo chamada Pátio dos Gentios, onde os pagãos não judeus podiam se reunir. No entanto, este espaço para não-judeus vinha sendo utilizado para as diversas atividades comerciais que o templo gerava. Havia a troca de moedas romanas que traziam a cabeça do imperador, proclamado como um deus, por moedas judaicas, outras menos ofensivas que eram aceitáveis na área do templo. Não havia espaço para os pagãos ou gentios se reunirem em seu local designado, pois havia sido ocupado por essas atividades comerciais. Jesus viu o templo como uma figueira que não produzia frutos. Não produzia o fruto que Deus queria, que era a reunião de todas as nações em oração. No lugar do templo, Jesus reuniu uma comunidade ao seu redor, onde havia espaço para judeus e pagãos se reunirem em oração. Essa nova comunidade passou a ser chamada de igreja, por ser uma comunidade de todas as nações. Haveria sempre a possibilidade de conflito e, portanto, a necessidade de perdoar como fomos perdoados. Uma comunidade que acolhe judeus e pagãos. Todos nós pertencemos a esta nova comunidade de todas as nações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.